Toto era um perdedor fraco cujos pais morreram num acidente de carro. No entanto, a sua vida órfã dá uma reviravolta quando é adotado por uma loira forte e peituda que fica obcecada por ele. Agora terá de derrotá-la para escapar da cidade, mas distrai-se sempre com os seus enormes melões. Num dia normal, Yuki caminhava para a escola, onde ensina quando um grupo de rapazes, liderados por um aluno boca grande, Tota, a observa. Eles saltam então para atacar Yuki, mas ela tem uma barreira à sua volta que é mais forte do que as fronteiras da Rússia. Como a sua emboscada falha espetacularmente, Yuki soca-os a todos com nonchalance, atirando-os para um rio. Mais tarde, na aula, a bela Yuki pune os rapazes e repete a regra de longa data. Eles só podem ir à capital se a conseguirem derrotar. Toda repreende a sua professora lasciva por lhes dar ordens e exige saber sobre a barreira que ela usou anteriormente. Os seus amigos a apoiam-no tolamente, mas o resto da turma, sentindo problemas profundos, abre um grande espaço no meio da sala. Entretanto, Yuki caminha pelo caminho aberto pelos seus sábios alunos e dá um único soco que envia os rapazes tolos a voar diretamente pela janela da sala de aula. Mais tarde, o seu colega, um professor de 4 olhos de aparência gentil chamado Tachibana, repreende-a gentilmente por tratar os rapazes como animais. Ele tenta defender o desejo dos alunos de irem à capital, mas Yuki não se importa. No entanto, o professor de 4 olhos persiste até que os marshmallows Juggernaut de Yuki finalmente concordem em pensar nisso. Enquanto Toda e os seus capangas caminham para casa, queixam-se da barreira mágica do peito de Yuki. Toda diz aos seus amigos que eles só precisam de praticar mais para que possam finalmente vencer a sua professora e ir à capital para subir a enorme torre que se estende até os céus. Os rapazes prometem todos subir a torre, mas Toda despede-se. Toda vai ao túmulo da sua família. Há 2 anos, Toda sofreu um acidente que tirou a vida aos seus pais, enquanto o seu avô, Neg Springfield, também tinha morrido há algum tempo. O acidente tornou-o órfão, mas Tota está estranhamente feliz com isso, pois permitiu-lhe conhecer Yuki, que é agora a sua tutora. Tota tinha rejeitado Yuki ao princípio, embora ela tivesse o corpo mais suculento do Japão, mas a sua dinâmica mudou quando Yuki provou ser um desastre completo na cozinha e Tota teve de assumir o serviço de cozinha. Esse simples ato uniu-os. Enquanto Tota termina o seu ritual no cemitério, vê uma figura sombria de um jovem de 4 olhos. O fantasma muda então para uma versão mais velha de si mesmo, dizendo a Tota que o espera no topo da torre antes de desaparecer completamente. O miúdo estúpido não tem ideia do que acabou de acontecer neste cemitério. Nessa noite, Tota pede a Yuki para lhe ensinar magia, mas ela ignora-o. Furioso, ele começa a praticar magia sozinho, mas acaba por parecer um total idiota. No dia seguinte, ela bate nos rapazes novamente, esmagando as suas esperanças de ir à capital. Enquanto eles se queixam como crianças pequenas, o colega de Yuki, Tachibana, aparece e oferece-se para os ajudar. Ele dá aos rapazes uma varinha mágica que lhes permite usar um pouco de magia e pede-lhes que a escondam de Yuki. No entanto, a varinha mágica não ouve Tota, então Tachibana dá-lhe uma pulseira especial em vez disso. Essa noite, enquanto Tota pensa na pulseira, Yuki entra na sala causando-lhe pânico. Quando ela pergunta sobre a pulseira, Tota diz-lhe que a recebeu como um presente para ela, e foge envergonhado. Por que você é gay? No dia seguinte, enquanto Yuki está a caminho de casa, ela está para admirar o presente que recebeu do seu meio-irmão idiota. De repente, os amigos de Tota aparecem na cena usando magia de teletransporte, entretanto, Tota sente algo errado e corre para o local onde ela está. Os rapazes usam uma videira para aprisionar Yuki, esperando derrotar a sua traseira grossa desta vez. No entanto, Tachibana junta-se a eles e elogia-os pelo seu esforço. Depois ele ataca os rapazes, derrubando-os a todos em poucos segundos. Tachibana então traz várias armas para atacar Yuki, que tenta um contra-ataque. Mas por causa da pulseira no seu pulso, a sua magia não funciona. Ela é perfurada com varas de metal e fica congelada em choque. Acontece que Tachibana é um caçador de recompensas que quer desviver Yuki pelo prêmio de recompensa de 600.000 reais. Nesse momento, ele traz uma espada para acabar com ela. Mas antes que ele possa atacar, Toda aparece e trava uma luta brutal com ele. Tachibana usa o teletransporte para aparecer ao lado de Toda, e corta-lhe o braço como uma salsicha. Enquanto o rapaz está deitado, indefeso, ele tenta cortar a cabeça de Toda, mas Yuki aparece e bloqueia o golpe com as suas mãos. Ela elogia Toda pelo seu ataque e agradece-lhe pelo presente. No entanto, Tachibana está a sentir-se sexy esta noite. Então ele corta Yuki em pequenos pedaços como um bolo de aniversário. Toda grita em choque, mas o caçador de recompensas rapidamente o apunhala nas costas. Enquanto o rapaz entra em inconsciência, Yuki repreende-o por tentar desistir. Ela explica que o tinha tornado imortal há 2 anos e que ele pode morrer como um humano com arrependimento ou acordar como um monstro imortal e salvar os seus amigos. Yuki diz-lhe então para beber o seu sangue. Como não há outras opções, Tada lambe o seu sangue do chão como um total freak do Reddit. Por outro lado, Tachibana está prestes a desviver os rapazes, mas nesse momento Tota tira o seu braço cortado para ele. Ele grita com o caçador de recompensas e corre na sua direção, mas Tachibana bloqueia o ataque e corta o segundo braço de Tota. Ele ri como um maníaco, apenas para ver que Tota está a fazer o seu braço crescer novamente. O rapaz mais uma vez corre na sua direção e dá um soco na barriga que o deixa inconsciente antes de desmaiar de exaustão. Toda acorda e encontra-se no colo de Yuki. Ela voltou ao seu corpo voluptuoso original e explica ao idiota que ele não pode mais morrer. Ela diz ao rapaz que é uma vampira de 700 anos e explica como seus pais lhe tinham implorado para salvar. Toda após o seu acidente, então ela transformou-o num vampiro. Yuki repreende-se por ter tornado este miúdo imortal, mas Toda acha que é uma boa coisa viver para sempre. No dia seguinte, os amigos de Toda desejam-lhe adeus, enquanto ele deixa a aldeia com Yuki. Eles ficam chateados porque não podem mais cheirar as meias de Yuki.
Com isto, os dois dirigem-se para a capital, determinados a matar qualquer demônio ao longo do caminho. Enquanto estes dois idiotas imortais viajam a pé para a capital como soldados ucranianos, Toda ainda está confuso com seu recente power-up. Enquanto conversam, Yuki explica que a população mundial diminuiu significativamente, e grandes partes do país estão agora inabitáveis. Toda, cujo interesse na história mundial está próximo de zero, está mais preocupado com o fato de estarem a andar em vez de apanhar um autocarro. Yuki explica que ela é um alvo conhecido como uma recompensa pela sua cabeça, então o transporte público é uma armadilha mortal rastejando com potenciais caçadores. Apesar dessa informação assustadora, Dart está a sonhar com todos os novos amigos que vai fazer quando chegarem à cidade. No entanto, Yuki atinge-o com outra dura verdade. Como ele não é um ser mortal congelado no tempo, ele será para sempre um rapaz de 14 anos. Os amigos que ele fará envelhecerão, terão famílias e eventualmente morrerão, enquanto ele permanece inalterado. Mesmo assim, este idiota vai tomar um banho num rio próximo, e o peso das palavras de Yuki finalmente começa a afundar-se. Ele flutua de costas, percebendo que os seus velhos amigos da aldeia já estão num caminho diferente. Ele também percebe que o seu ding-dong também permanecerá do mesmo tamanho. No entanto, os pensamentos profundos de Tota são abruptamente interrompidos quando a sua cabeça bate nas nádegas macias de uma rapariga a tomar banho no rio. Sendo o mestre da interação social, Tota não se desculpa, mas em vez disso solta um elogio assustador sobre os seus tesouros. Isto irrita tanto a estranha que ela se vira e saca uma espada pronta para decepar a sua cabeça. Tota salta para trás, finalmente dando uma olhada no seu atacante e percebendo que é uma rapariga bonita. A estranha esmaga a boca de Tota com a lâmina da sua espada antes que ele possa pronunciar outra palavra. Depois de ambos se vestirem, a estranha apresenta-se como Kuromaru, e Tota percebe que estava enganado. Este delicado espadachim é na verdade um rapaz da Tailândia. Mais tarde, Tota apresenta-se e explica o seu objetivo de chegar à torre. O interesse de Kuromaru é imediatamente despertado quando ele revela que acabou de vir de lá. Ao ouvir isto, Tota fica radiante e pergunta ao Ladyboy como chegar à torre. No entanto, Kuromaru explica que foi expulso da sua família super rica por ser um vegetal fraco. Então, para voltar para casa, ele deve desviver um vampiro notório conhecido como o Evangelista das Trevas. Enquanto Kuromaru descreve essa ameaça de 700 anos, Tota sente um crescente sentimento de pavor. Nesse momento, Kuromaru percebe que Tota não tem um reflexo no vidro como aquela cena estúpida de Twilight. E mesmo a tempo, Yuki junta-se a eles com os seus bongos. Kuromaru ataca Yuki sem hesitação, mas ela para sua espada com um único dedo, provocando-o por fazer parte de uma família de caçadores de monstros. O ar fica cheio de um silêncio estranho, e Tota tenta acalmar a situação. No entanto, Kuromaru declara que a sua família deve caçar monstros como ela, e prepara-se para usar uma técnica poderosa. Infelizmente, Yuki esfaqueia o limpo através do peito com a sua mão nua como um peito de frango. Tota fica horrorizado, pensando que ela acabou de desviver o seu potencial novo amigo. Mas para seu choque, a ferida de Kuromaru cura-se instantaneamente. Ambos os idiotas imortais ficam espantados ao ver isto, pois este miúdo é um imortal como eles. Tota tenta verificá-lo, mas quando se aproxima, Kuromaru acorda e soca-o. Ele mais uma vez desafia Yuki para um duelo, mas essa loira lasciva diz ao Ladyboy para derrotar Tota primeiro se ele deseja enfrentá-la. Kuromaru concorda com o desafio e Tota, vendo a dor da rejeição nos olhos do seu novo rival, aceita também a luta. Imediatamente Kuromaru ataca com uma velocidade ofuscante, mas Tota desvia-se de todos os golpes. Então Tota acrescenta uma condição: o vencedor pode fazer o que quiser com o perdedor. Enquanto os dois se envolvem numa luta intensa, ambos conseguem golpes impressionantes e ganham um aceno de cabeça de Yukuhime. A batalha atinge o seu clímax quando Kuromaru de repente corta a cabeça de Tota, pensando que a luta acabou. Mas Tota agarra a sua própria cabeça no ar, coloca-a de volta no pescoço e depois soca um Kuromaru completamente surpreendido no chão, vencendo a luta. Temendo que ele tivesse eliminado este Ladyboy, Tota corre para ele, mas o tolo ingênuo acaba por acordar com o coração partido. Ele preocupa-se que Tota exija algo pervertido dele. Sim, rapaz, mas Tota só lhe pede para ser seu amigo. Mais tarde, o novo trio dirige-se para uma fonte termal. Tota tenta fazer Kuromaru animar-se, mas o rapaz ainda está amuado, envergonhado da sua derrota. Num golpe de gênio, Tota decide que a melhor maneira de criar laços é espreitar Yuki no banho das mulheres como um republicano arrepiante. Ele aponta para uma falésia alta com vista para as nascentes, e embora Kuromaru não esteja interessado, Tota escala sozinho. No topo, ele salta para o banho, mas não vê a loira lasciva de melão grande. Em vez disso, vê uma rapariga pequena, e pergunta-se quem ela é. Mas quando ela se transforma de volta no corpo maduro que Tota reconhece, ele entende que a menina é na verdade a verdadeira forma de Yuki. Tota imediatamente provoca-a pelo seu corpo pequeno, enquanto Kuromaru teme pela sua vida lá embaixo. Nesse momento, Yuki ataca novamente, derrubando Tota da falésia. Kuromaru vê isto e corre para o resgate. Ele consegue agarrar a mão de Tota e diz ao seu novo amigo para o atirar de volta para cima. Kuromaru atira-o pelo ar e o idiota aproveita a oportunidade para arrancar a toalha de Yuki do seu corpo. A Yuki Nu está orgulhosa dele e oferece-se para lhe mostrar suas botas gigantescas, mas Tota afirma que não está interessado em leite de vaca. Como esperado, ele é impiedosamente punido, enquanto Kuromaru finalmente desata a rir. Tota está feliz por ver que o seu novo amigo finalmente os aceitou, e Yuki promete treinar Kuromaru para que ele possa um dia desafiá-la adequadamente. Enquanto os três se dirigem de volta para a cidade, Tota, agora com outro imortal ao seu lado, pergunta-se se existem outros como eles por aí. Ele tem uma grande ideia. Eles deveriam reunir todos os imortais e formar uma equipa de super-heróis, como os Vingadores ou os Power Rangers. Kuromaru fica chocado com a noção, enquanto Yuki apenas o provoca pelo seu sonho infantil, mencionando que outra pessoa lhe deu uma ideia semelhante há muito tempo. Nesse momento, um comboio de carros pretos elegantes aproxima-se, e um deles afasta o idiota nojento. Uma rapariga com um uniforme escolar sai de um dos carros e cumprimenta Yuki com reverência. Um esquadrão inteiro de homens de preto emerge, estendendo um tapete vermelho para sua amante. Tota fica completamente chocado. Acontece que Yuki é a chefe de algum tipo de organização Yakuza. A rapariga da escola
cujo nome é Corrin, fica irritada com Toda por ser um imortal de segunda mão nojento. Ela claramente quer matá-lo, mas Yuki calmamente diz-lhe para controlar suas hormonas. Enquanto Yuki se dirige para o seu carro, ela vira-se para Tota e diz-lhe que o seu sonho de criar uma organização de imortais já é uma realidade conhecida como o UK Holder. O grupo de vampiros imortais viaja num iate elegante a caminho da base secreta da organização. A energia de Tota está no auge, pois ele mal pode esperar para ter o seu ding-dong chupado por gajas vampiras. Kuromaru é mais reservado, ainda a processar a série de eventos que o levaram a esta loucura. Entretanto, Yuki tem uma conversa tranquila com uma das suas principais subordinadas, Karin. Acontece que Karin é altamente cética em relação ao novo recruta. Ela não se esforça para esconder o seu desprezo pelo gajo Tota, questionando Yuki por que é que ela traria um idiota infantil desrespeitoso para as suas fileiras. Mas Yuki explica calmamente a situação. Ela diz a Karin que tanto ela como Tota são provavelmente os membros mais poderosos de todo o seu grupo. Quando o fim do mundo eventualmente vier bater à porta, os dois podem ser os únicos que restam de pé. Portanto, aprender a engolir o ding-dong de Tota é uma necessidade. Uma vez que chegam à enorme base da ilha, Tota e Kuromaru são recebidos por uma visão surreal. O lugar é um paraíso de alta tecnologia. Homens de fato preto cumprimentam Yuki com a reverência geralmente reservada para uma deusa. Os dois rapazes maravilham-se com esta cena e perguntam-se o que raio se está a passar. Dois outros membros, um homem com um avental de açougueiro e óculos chamado Gengoro, e outro membro com um aspecto estúpido chamado Iko, mostram-lhes tudo e explicam o básico. Eles deixam-nos saber que o UK Holder é composto por todos os tipos de imortais, seres mágicos, ciborgues, monstros e tudo o que estiver entre eles. Naturalmente, os rapazes estão ansiosos para se juntarem a esta família bizarra de desajustados, mas é claro que as coisas não são assim tão simples. Antes que possam oficialmente tornar-se membros, eles têm de passar um teste. O julgamento é simples. Cada um deles tem de conseguir pelo menos um golpe no seu oponente atribuído dentro de 7 dias. Karin imediatamente oferece-se para lutar contra Tota, claramente ansiosa para ensinar ao pequeno Marikas uma lição. Por outro lado, Gungorro concorda em enfrentar Kuromaru. Tota imediatamente atira-se contra Karin para um ataque, mas ela facilmente o desvia e esmaga a sua cabeça burra com o seu enorme martelo enquanto ele está deitado como um acompanhante pago num quarto de hotel em Las Vegas. Ao ver isto, Kurimaru hesita em envolver-se numa luta. No entanto, quando ele eventualmente ataca Gangoro com a sua espada, ele não consegue acertar um único golpe. Mais tarde, os dois sentam-se para relaxar. Sentindo-se exaustos e frustrados, eles perguntam-se como é que eles devem acertar um golpe em oponentes que estão claramente numa liga diferente. Foi então que eles avistam uma serva chamada Tuna a lutar com alguns sacos de lixo. Depois que ela tropeça, os dois correm para ajudá-la, esperando dormir com a sua bunda fedorenta. Tuna explica que é apenas uma humana normal a trabalhar na pousada da sede. Vendo uma oportunidade de limpar as suas mentes, Tota e Kuromaru oferecem-se para ajudá-la com as suas tarefas. Enquanto carrega algumas caixas para uma área de armazenamento, Tota de repente ouve uma voz misteriosa a guiá-lo. Ele segue-a por uma longa escadaria que leva a uma enorme caverna escondida com um edifício estranho no seu interior. Ele dirige-se para ela com Kuromaru, onde encontra um tipo desleixado de cabelo ruivo que parece mais bêbado do que Jack Sparrow. Acontece que este tipo bêbado é Jinbei Shishido, o segundo membro mais poderoso da UK Holder depois da própria Yuki. Jinbei aponta-os para uma espada enorme presa num cubo de pedra gigante e pede a Toda para puxar para fora. No início, o idiota recusa, alegando que é um pouco suspeito, mas Jinbei zomba dele dizendo que um homem de verdade precisa de uma arma para parecer cool. Ao ouvir isto, Tota tenta e rapidamente percebe que a coisa é impossível de mover. Enquanto Jinbei começa a explicar a história da espada, Tota ouve a mesma voz misteriosa novamente, dizendo-lhe para virar um interruptor na espada. Assim que o faz, a espada desliza para fora da pedra com quase nenhum esforço. Jinbei fica chocado com isto, mas a verdadeira surpresa vem quando a própria espada começa a falar. Apresentando-se como Kurobo, declara que escolheu Tota como seu novo parceiro. Jinbei, que claramente esperava isto, explica que a espada permite ao seu portador controlar o seu peso, tornando-a uma arma incrivelmente mortal. Ele demonstra devolvendo-a a Tota, que prontamente a deixa cair quando o seu peso esmaga a sua mão, deixando um buraco gigante no chão. Jinbei diz-lhes que, se querem passar no seu teste, precisam de treinar arduamente aqui mesmo. Os próximos 7 dias são uma confusão de treino intenso e trabalho servil. Toda e Kuromaru passam seus dias na masmorra a aprimorar as suas habilidades e a usar o seu tempo livre ajudando Tuna com as suas tarefas na pousada. Jinbei ocasionalmente atualiza Yuki sobre os seus novos recrutas que não parecem estar nada impressionados. Quando chega o dia final do julgamento, eles emergem da masmorra como ding-dongs desinflados, prontos para o seu rematch. A luta começa com Kuromaru contra Gengoro. Ele elogia a melhoria de Kuromaru, mas observa que os seus ataques ainda são demasiado previsíveis. A luta é unilateral com Gengoro desviando e bloqueando sem esforço cada movimento. As coisas parecem difíceis até que Kuromaru, lembrando-se do estilo de luta imprudente de Tota, surge com um plano desesperado. Ele intencionalmente deixa o seu braço aberto para um ataque. Gengoro corta o limpo, mas Kuromaru usa o seu braço decepado para agarrar outra espada e esfaquear Gengoro por trás. Funciona perfeitamente. Ele conseguiu um golpe e passou oficialmente no julgamento. Do outro lado da base, Tota está para enfrentar Karin. Armado com Kurobo, ele é agora uma ameaça muito maior. Ele usa alguns ataques incrivelmente estúpidos estilo anime e consegue manter a gaja de cabelo azul à distância. Enquanto eles continuam a lutar, Tota finalmente consegue usar a manipulação de peso da espada para fazê-la tropeçar. Ele está prestes a dar o golpe final quando ouve Tuna a gritar por perto. Acontece que Tuna está a ser atacada por um grupo de monstros gigantes que apareceram do nada. No momento em que Toda está prestes a resgatar esta pequena gaja serva, Karin impede-o, dizendo-lhe para esperar pelo momento certo. Ela heroicamente distrai os monstros e direciona-os para longe de Tuna. Entretanto, Toda leva a gaja serva para a segurança, onde aparecem Kuromaru e Gingoro. Toda salta de volta para a luta. Ele aumenta o peso da sua espada e depois bate nos monstros como um meteoro a cair, eliminando-os todos no impacto. Nesse momento, Yuki aparece com seus cartões de leite e congratula-se com ele e com Corin. Ela menciona que o tempo de julgamento já se esgotou, e Tota começa a implorar por mais 5 minutos para terminar a sua luta.
A oferta é rapidamente recusada, mas como ele lutou heroicamente contra os monstros, Toda passou oficialmente no teste. Com o julgamento feito, Yuki revela que os monstros provavelmente escaparam da parte inferior da instalação através de um buraco que eles fizeram. Ela então dá aos 2 miúdos burros a sua primeira missão oficial. Dirijam-se para a masmorra e eliminem o resto dos monstros que escaparam. Yuki abre um buraco no chão e envia os dois a mergulhar na escuridão abaixo, onde eles ficam cara a cara com os horrores que os aguardam. No dia seguinte, a gigante Juggernaut de Yuki chama Touta e Kuromaru ao seu escritório e dá-lhes a sua primeira missão no mundo real. Supõe-se que é uma tarefa fácil que se destina a principiantes estúpidos e nojentos. Os rapazes devem ajudar Kurayan a ir para uma cidade humana e proteger um orfanato nas favelas. Inicialmente, Kurayan recusa a missão, mas esperando obter algumas dicas de cartões de leite de Yuki, ela concorda em aceitar a missão. Naturalmente, Tota assume que essa tarefa fácil significa que ele vai relaxar num carro. Mais tarde, enquanto se prepara para a missão, ele orgulhosamente diz à serva, Tuna, que vai abrir as suas pernas quando voltar das favelas. A previsão de Toda está terrivelmente errada. Poucos momentos depois, Corinne fala-os correr todo o caminho a pé. Enquanto os rapazes se queixam da sua resistência, Corinne explica a triste realidade do seu mundo. Por trás da fachada brilhante de alta tecnologia da capital, encontra-se uma enorme sombra de pobreza. As favelas estão cheias de pessoas que foram deixadas para trás, e pior, existem fações ricas que querem exterminar estas pessoas e apagar os pobres do mapa. Corinne explica que este é o verdadeiro propósito do titular do Uke, não apenas um clube para imortais, mas uma força que protege os oprimidos dos corruptos e poderosos. Tota tenta elogiar Corinne pelos seus esforços, mas ela rapidamente esmaga sua cabeça por ser um filho da fruta feio. Enquanto correm pela floresta, Karen explica que o verdadeiro perigo está lá embaixo, no penhasco, então Tota salta heroicamente lá para baixo. Ele só consegue assustar as crianças pobres do orfanato, enquanto os homens de preto desmaiam devido ao impacto de Toda. Depois desse início brilhante, a equipa decide usar o braço de ferro para determinar quem faz as tarefas. Toda, sendo o perdedor burro que é, perde todas as partidas e é prontamente colocado no dever de cozinhar. Irritado, mas resignado ao seu destino, ele prepara uma refeição para todos, e para seu choque tem um sabor incrível. Todos ficam impressionados com as suas habilidades de culinária, e até Corinne tende a admitir que o miúdo tem talento. Nesse ponto, todos querem que este cheirador de geleia cozinhe as refeições para eles, deixando Toda incrivelmente zangado. Corinne sorri com isto, mas ela diz a Toda para aprender um movimento chamado Passo Relâmpago para vencer no braço de ferro. Mais tarde, a freira que gere o lugar tem uma conversa séria com Corinne e Kuromaru. Ela explica como um total de cobardes que um grupo de bandidos locais continua a aparecer à noite, ameaçando expulsá-los das suas casas. Ao ouvir sobre a luta diária e o medo que essas pessoas vivem, o Ladyboy Clickhead Kuromaru está convencido de que este é o caminho certo, fortalecendo a sua determinação em ajudá-los. Entretanto, Tota dirige-se para um grande espaço aberto para começar o seu treino, que consiste principalmente em ele a correr como uma galinha sem cabeça até acordar um gajo bombado com aspecto de soldado. O gajo está irritado com o espetáculo de comédia que Toda está a fazer e de repente ataca-o. Ele diz ao idiota que a sua forma está toda errada e continua a demonstrar como é um verdadeiro passo relâmpago. Enquanto Toda fica furioso com ele, o homem apresenta-se como Kaido. Ele demonstra suas habilidades movendo-se tão rápido que parece que está a ser teletransportado por Elon Musk. Kaido menciona que é um artista marcial errante. No entanto, ele está surpreendido por ouvir que Tota acabou de começar a praticar porque ele levou 10 anos para dominar a técnica. Kaido mostra a Tota um diagrama explicando como o trabalho de pés e a flexibilidade são as chaves para a vitória, mas o idiota não entende. Intrigado com seu potencial, Kaido promete torná-lo seu aluno. Essa noite, Tota começa o seu regime de treino bizarro, cozinhando e comendo com os seus pés. Todas as raparigas no orfanato riem dessa dedicação, enquanto os homens de preto comem como selvagens famintos em O Senhor dos Anéis. Durante o treino, Kato diz ao rapaz que ele deve fortalecer ainda mais a sua perna, então Toto começa a fazer todas as suas tarefas usando apenas os seus pés. A sua dedicação até inspira um pequeno miúdo das favelas chamado Rookie a começar a praticar com ele. Entretanto, Kaido encontra-se com os seus 2 colegas duvidosos, o seu chefe cego Nagumo, e um homem com aspecto pervertido chamado Chao. Depois de se transformar num lobisomem completo, fica claro que eles são uma equipa de caçadores imortais enviados para exterminar as favelas. O seu ataque é rápido e brutal. Os guardas do detentor do Uki são exterminados por fantoches com aspecto grotesco. Ao mesmo tempo, Karen está a tomar banho mostrando o seu delicioso conjunto de seios fantásticos e suculentos. A freira que está de guarda do lado de fora está a dar-lhe companhia enquanto os dois falam sobre política americana. Nesse momento, um portal abre-se no chão e Chao embosca-a. Ela imediatamente bloqueia o ataque usando uma barreira. Chao provoca-a, impressionado que ela não tenha caído no seu ataque furtivo. Os dois envolvem-se numa batalha acesa, e logo ele corta o pescoço de Karin, mas a sua pele recusa-se a ser cortada. Enquanto a rapariga está confusa, Chao começa a contar uma história. Há muitos anos, caçadores de bruxas tentaram queimar uma menina, mas ela não morria, não importa o que fizessem. Não importa o que fizessem, ela sentia a dor, mas nunca sangrava. Eles chamaram-na a Santa de Aço e um dia outra rapariga apareceu e levou-a embora. Enquanto ele torce o seu punhal dentro do corpo de Karen, Kel revela que sabe a verdade. Ela é essa santa. Ele zomba da sua imortalidade, chamando-a a uma maldição enquanto usa a sua magia das sombras para amarrar o seu corpo lascivo, bonito e suculento, imobilizando-a e esfaqueando-a repetidamente, tudo enquanto a provoca por ser alguém que pode sentir dor, mas nunca receber a libertação da morte. De volta ao exterior, Toda está com Rookie. Quando vêm os incêndios, são atacados pelos fantoches, mas Kuromaru chega mesmo a tempo. Enquanto se perguntam o que fazer, Kaido aparece na sua forma de lobisomem, com Nagumo atrás dele. Kaido provoca Tota por ser um vampiro imortal e depois ataca, colocando um selo mágico nele
que o deixa completamente paralisado. Com Tota fora da luta, Kuromaru corajosamente prepara-se para enfrentar ambos. Nagumo e Kaido decidem atacá-lo juntos. Kuromaru, sabendo que precisa de sinalizar por ajuda, desencadeia uma técnica que envia uma explosão de fogo de artifício para o céu. Ele consegue manter-se fora de perigo por um momento, mas Kaido aproxima-se como Jeffrey Dahmer e chuta-o, distraindo o tempo suficiente para Nagumo cortar a sua mão. Num contra-ataque impressionante, Kuromaru consegue cortar a mão de Kaido também antes de recuar. Ambos os imortais reacoplam os seus membros como se nada tivesse acontecido. Kaido provoca Kuromaru e prepara-se para terminar a luta usando um passo relâmpago aperfeiçoado que ele nem sequer vê a chegar. Kaido começa a martelá-lo como se ele fosse massa, depois corta-o limpo com um pontapé poderoso. Com isto, o corpo bicetado de Kuromaru aterra em frente ao indefeso Tota. Como se isso não bastasse, Kaido agarra em 2 grandes sinais de metal e usa-os para prender as metades ainda vivas de Kuromaru ao chão, deixando-o completamente derrotado, espancado até a exaustão, e temendo que o seu destino estivesse selado. A situação está a parecer sombria. Tota está paralisado por um selo mágico, e Kuromaru foi cortado ao meio e preso ao chão mesmo quando o lobisomem Kaido está prestes a dar um golpe final com um feitiço de gelo. O pequeno miúdo das favelas Rookie, que aparentemente tem mais coragem do que miolos, salta em frente a um Kuromaru horrorizado para o proteger. Entretanto, o pervertido Chao ainda está a advertir-se a incomodar Karen. Ele lembra do seu passado como uma santa de aço, uma rapariga que podia sentir cada grama de dor, mas estava amaldiçoada para nunca morrer ou sangrar. Ele torce o seu punhal dentro dela, extasiado por estar a enfrentar alguém que pode suportar tanto como um Jerry Seinfeld malvado. Chao diz-lhe que ele está apenas aqui para atrasar, desfrutando de cada segundo do seu sofrimento. Para torná-lo ainda mais assustador, ele lambe as bochechas de Karen como um dálmata. Rookie desafia os caçadores imortais a virem para cima dele, gritando que ele os vai impedir de destruir a sua casa. No entanto, Kaido para o seu ataque com um único dedo e agarra sem esforço o miúdo. Rookie pergunta por que é que eles o querem matar, e o chefe cego, Nagumo, explica calmamente a dura verdade fria. Eles foram pagos pelos ricos que vivem no topo da Torre Trump. Isto não é malícia pessoal, é apenas negócios na Terra dos Bravos. A terra não pertence aos moradores das favelas e os mercenários foram contratados para fazer o trabalho sujo. Cansado da diarreia verbal, Kaido prepara-se para matar Rookie, mas esta é a gota de água para Kuromaru. Com uma onda de pura força de vontade, ele puxa-se para fora de debaixo das restrições e, mesmo com seu corpo ainda dilacerado, atira-se para a frente, protegendo Rookie do ataque iminente de Kaido. Justo quando toda a esperança parece perdida, Tota, que tinha estado estendido no chão como um saco de batatas, está de repente de pé. O selo mágico desapareceu e os seus braços estão agora cobertos por uma manopla escura e feia, irradiando uma aura estranha. De alguma forma, ele absorveu o selo, e até ele não tem ideia de como isso aconteceu. Os seus inimigos percebem que ele é muito mais poderoso do que pensavam e ficam impressionados. Cal, ainda perdido no seu monólogo distorcido, de repente encontra-se no lado receptor de uma surra divina. Tendo suportado tortura ininterrupta, Karine finalmente revela a verdade por trás da sua imortalidade. Não é uma maldição, mas uma bênção divina de amor. Sem outra opção, ela aproveita uma das suas formas mais fortes. Ela eleva-se no ar rodeada por uma luz ofuscante que elimina as sombras circundantes. Ela então desencadeia um punho sagrado seguido por uma tempestade de pontapés e socos rápidos como um relâmpago que enviam o pervertido a cair no chão como o Tota nojento do outro lado da cidade. Por outro lado, Tota enfrenta o seu antigo professor. Kuromaru pergunta sobre o seu novo visual, mas Tota só sabe que se sente incrivelmente poderoso. Kaido é um freak de luta e ver o novo power-up de Tota só o excita mais. Sem perder um segundo, Tota avança e os derruba com um golpe. Kaido ataca em seguida, mas Tota usa seus novos poderes para desviar, contra-atacar e lutar de igual para igual com o lobisomem. Nesse instante, Korin surge, pronta para lidar com o mais forte, Nagumo. Vendo isso, Kaido também leva a luta a sério e volta à sua forma original. Tota pergunta por que ele está batendo em crianças e Kaido admite casualmente ser o Mike Tyson japonês. Não importa quem ou porquê, contanto que ele lute contra oponentes fortes. Com isso, eles atacam novamente, movendo-se e golpeando em velocidades que a maioria não veria. Ambos dominam o Flash Step agora, e a luta parece irreal. Após testemunhar a nova força de Tota, Kaido até se oferece para torná-lo seu aluno de verdade, mas Tota recusa imediatamente. Em resposta, Kaido faz um movimento ousado, julgamento perfurante e flamejante. Ele usa o Flash Step para quebrar a barreira do som, atingindo o peito de Tota e arrancando seu coração, que ele esmaga na mão. Quando Kaido começa a lançar um feitiço de selamento para acabar de vez, enormes asas negras explodem das costas de Tota. Seu corpo começa a juntar os pedaços estilhaçados de seu coração, enquanto libera uma onda massiva de energia escura. Nagumo explica a Korine que esta é uma magia incrivelmente poderosa e rara chamada magia Irubeia. O usuário arrisca a perda completa de sua alma. Apenas 2 pessoas no mundo são conhecidas por tê-la. A Evangelista Sombria, Yuki, que não conseguiu dominá-la, e sua discípula, Maggie Springfield, que empunhou sua forma completa. Nagumo teme que um terceiro usuário possa abalar o equilíbrio do mundo. Agora totalmente dominado pelo poder, Tota ataca Kaido com força brutal e irrestrita. Ele o joga em um prédio e, em seguida, corre com uma enxurrada de ataques que assusta até Nagumo. Ele tenta ir salvar seu amigo, mas Karin o impede com sua espada como Gado e Jenner. Quando Tota está prestes a dar o golpe final em Kaido, ele hesita de repente, lutando para se controlar. Após um momento, a aura escura se dissipa, deixando-o gravemente ferido e exausto.
Kaido, abatido pelo ataque, cura seus ferimentos de lobisomem e admite a derrota, pedindo a Tota para matá-lo. Mas esse pequeno miserável se recusa a aceitar a vitória, dizendo que não era realmente ele lutando. Então eles concordam em resolver as coisas de verdade com uma queda de braço. Durante a luta, enquanto Kaido se esforça para vencer, ele vê Tota chorando. O garoto o repreende, questionando como alguém com tanto poder poderia usá-lo para o mal. Kaido se surpreende que Tota esteja usando apenas sua força natural para enfrentá-lo. Impulsionado por nada além de pura vontade e raiva justa, Tota libera uma explosão final de força, esmagando o braço de Kaido e destruindo o prédio atrás deles no processo. Nagumo fica impressionado que Tota derrotou Kaido sem magia arábia. Até Corine está impressionada com seu puro poder. Kaido mais uma vez implora a Tota para finalizá-lo como algum tipo de fetiche, mas o garoto se recusa. Nesse instante, Nagumo abre um portal e sai com o derrotado Kaido e Chao como um bando de maricas. Os moradores da favela se reúnem para ver suas casas pegarem fogo. Mas então, Yuki aparece e com uma demonstração massiva de poder, congela toda a vila, apagando o fogo na hora. Ela elogia Kuromaru por seu sinal de fogos de artifício, que os ajudou a rastrear todos. Ela cumprimenta Nagumo, que parece surpreso em vê-la, e Tota fica chocado que ela conheça o chefe mercenário cego. Mais tarde naquela noite, os moradores oferecem um grande jantar oferecendo comida para aqueles que o salvaram. Enquanto comem, Yuki explica a Tota que faz sentido ele ter herdado o Mar de Arábia. Afinal, eles compartilham o mesmo sangue enquanto as crianças da favela chamam os titulares da Uke para comer com eles. Nenhum deles está ciente de que, das sombras, um drone misterioso está espionando Tota, observando a cena se desenrolar do alto da torre. Mais tarde, Kuromaru está na base do titular da Uke, encarregado de devolver a espada senciente de Tota, Kurobo, com segurança ao quarto de Tota. Buscando entender o poder sombrio que seu amigo havia manifestado, Kuromaru pergunta à espada se ela sabe alguma coisa sobre magia arábia. No entanto, Kurobo se esquiva da pergunta e, em vez disso, inverte a situação, apontando que notou os intensos sentimentos de Kuromaru pela bundinha magricela de Tota. Isso atinge Kuromaru com a força de um golpe físico, confuso e envergonhado. Ele nega imediatamente e enterra a espada no chão. Ele então foge da cena em total constrangimento, deixando a espada para trás. Enquanto tenta organizar seus pensamentos, o olhar de Kuromaru cai sobre Tota, que está perto do cais, cheirando as axilas da serva, Tuna. Tota está examinando animadamente um barco a motor que Yuki construiu com peças de sucata. Impressionado com sua habilidade, ele se junta a ela ansiosamente para um passeio. Enquanto navegam pela água, Yuki confidencia a ele sobre seu sonho, de um dia se tornar uma piloto profissional. Tota, com sua característica sinceridade, oferece a ela seu total apoio, encorajando-a a seguir sua paixão. De longe, Kuromaru observa os dois rindo e conversando com uma familiaridade fácil. Uma dolorosa pontada de ciúme e confusão o atinge, enquanto ele luta para entender a estranha sensação dolorosa em seu peito. Mais tarde, buscando a solidão, Kuromaru mergulha em uma das fontes termais da base, sua mente reproduzindo as palavras da espada e a cena com Tota e Yuki, mas sua reflexão silenciosa é interrompida quando Karin invade a sala para entregar uma tarefa, pegando-o completamente exposto com seu pau mutante. É neste momento desprevenido que Karin finalmente vê a verdade. Encurralado, Kuromaru é forçado a explicar sua situação única. Ele revela que não é nem homem nem mulher. Ele pertence ao clã Fushigari, uma raça de semi-humanos que nascem sem um gênero definido. Ao atingir uma certa idade na adolescência, eles devem escolher qual serão para o resto de suas vidas. No entanto, a reação de Corine não é de compreensão, mas de agressão. Ela inicia uma luta, seus motivos inteiramente egoístas. Acreditando que Tota se apaixonará lentamente por Yuki, ela exige que Kurimaru chupe o pau de Tota todos os dias e mantenha a atenção de Tota longe de seu mestre. Ela domina Kurimaru, derrubando sua espada e ordenando que ele cumpra. No entanto, o confronto é interrompido pela chegada oportuna do androide, a Mia, que os observava. Ele garante que não revelará o segredo da salsicha de Kuromaru e afirma calmamente que tem um plano. Algum tempo depois, Tota está ocupado com suas tarefas, imaginando para onde seu amigo desapareceu. A resposta chega na forma de uma linda e tímida garota loira que ele nunca viu antes. Este é o plano de Emiya em ação. Kurumaru, agora disfarçado de garota e se apresentando como Kuru, suposta prima de Kurumaru. O estúpido Tuta, completamente enganado pelo disfarce, está infeliz porque seu amigo manteve uma prima fofa em segredo dele. Depois de hesitar por um tempo, Kuru pede a Tota para lhe dar um passeio pela capital. Ele pensa por um tempo, mas aceita, esperando pegar seus seios secretamente. Eles encontram Tuna no caminho, que oferece a Tota seu barco a motor de sucata para o dia. Enquanto eles pegam o barco a motor de Tuna, eles passam por uma estranha garotinha de 4 olhos, vagando pelos níveis inferiores da base, mas Tota não presta atenção nela. Na capital, Tota e Karu aproveitam seu estranho encontro improvisado. Kurumaru se diverte genuinamente e pressiona seus melões falsos contra o corpo de Tota para lhe dar uma ereção. Eventualmente, os dois chegam à praça principal da cidade, onde andam como um casal estranho, mas um momento crucial ocorre quando as sandálias de Kurumaru quebram. Sem qualquer constrangimento, Tota se ajoelha para consertá-las para ele. Este ato simples e inesperado de bondade envia um choque por Kurumaru, e pela primeira vez, ele considera seriamente que a vida como uma garota.
Ao lado de Tota pode ser o que ele realmente quer. Timidamente, Kuromaru aponta para a torre e diz a Tota para levá-la até lá. Mas essas criaturas descerebradas cheias de hormônios permanecem alheias à figura sinistra de Chao, o mercenário pervertido observando-as das sombras. Enquanto isso, de volta à base, Yuki e Jinbei têm uma conversa séria. Ela expressa sua profunda preocupação com a manifestação de magia arábia por Tota, preocupando-se que isso atrai o tipo errado de atenção. Jinbei não parece estar tão tenso, mas Yuki confirma que Tota está sendo espionado com um drone por uma figura poderosa conhecida como Destino de Veruncos. Na torre, Tota está explodindo de entusiasmo, tendo finalmente alcançado o ponto de referência de seus sonhos. Ele diz a Kurou o quanto sua amizade com Kurumaru significa para ele, uma declaração que enche o garoto disfarçado com uma mistura de felicidade e tristeza. A garantia de Tota de que Kuru é fofa apenas aumenta sua confusão. No entanto, seu estúpido pequeno momento Netflix é violentamente quebrado. Chao arma sua armadilha, abrindo um portal sombrio que começa a arrastar Tota para dentro. Kuromaru é imediatamente espancada no chão, já que ela não pode usar seu poder no corpo de uma garota. Apesar disso, ele instintivamente saca sua espada para atacar os inimigos. No entanto, ele é imediatamente interceptado por um segundo mercenário, um homem de 6 braços chamado Asura. Kuromaru rapidamente descobre que não pode se transformar de volta em sua forma masculina, e é facilmente dominado e derrubado do prédio como um parapente. Enquanto Kuromaru está deitado desesperadamente no chão, ele se lembra do quanto ama Tota. De alguma forma, com uma onda de adrenalina, ele lança outro ataque e joga Chao para longe como um disco voador. Ele também se transforma de volta em sua forma normal, pronto para proteger Tota a todo custo. De longe, Ozura está observando toda a cena se desenrolar e até elogia Kuromaru por seus esforços. Mas antes que Kuromaru possa se preparar para um ataque, policiais chegam ao local. Nesse instante, Tota acorda e o idiota burro não tem ideia sobre a forma feminina de Kuromaru. Vendo seu amigo, ele imediatamente pergunta o que aconteceu com Kuromaru. Kuromaru mente rapidamente, afirmando que levou sua prima para a segurança. Ele então repreende Tota por sua fraqueza. Internamente, Kuromaru se resigna a ser simplesmente amigo de Tota, não importa qual forma ele escolha. Mas Tota piora as coisas dizendo que quer cheirar as partes do corpo da prima de Kuromaru e transá-la como um brinquedo. Enquanto isso, de volta à sede da Uke Holder, a garotinha de antes chamada Kiri é vista brincando sozinha. A Mia, o androide, encontra a garotinha ocupada realizando um ritual de areia de algum tipo. Quando ele pergunta se há uma ocasião especial, Kiri olha pra cima com um brilho ameaçador em seus olhos e responde que a ocasião especial está apenas começando. Na agitada sede da Uke Holder, Karin leva Kuromaru pro lado, questionando-o sobre o encontro com Tota. Enquanto Kuromaru hesita, Karin pergunta por que ele não continuou o disfarce de Koru como eles haviam planejado. Enquanto conversam, o tecnologicamente experiente Amiya apresenta a tímida e medrosa Kiri a Tota. A garotinha, que parece intimidada por sua própria sombra, pede para ter uma reunião particular com o idiota burro. Assim que chegam a um canto isolado, toda a atitude de Kiri muda. Ela se livra de sua timidez como Caitlyn Jenner se livrando de sua salsicha, sua expressão endurecendo em uma de fria autoridade. Ela ordena que Tota se sente, declarando-se sua superior e titular da Uke e exigindo seu respeito. Enquanto o garoto fica confuso, Kiri ordena que ele lata como um cachorro e ele o faz hesitantemente. Mas quando ele questiona corretamente seu repentino ato de dominatrix, Kiri tenta chutá-lo no rosto. Mesmo que ele estivesse dando uma espiada em sua roupa íntima, Tota agarra a garota pelo cabelo e controla seus hormônios. A garota afirma que tem o direito de chutá-lo 5 vezes, pois Tota supostamente falhou em salvá-la em 5 ocasiões separadas. Tota está completamente confuso, insistindo que esta é a primeira vez que eles conversam. Mas antes que Kiri possa explicar essa acusação bizarra, uma sombra passa pela parede. Sha, o pervertido maluco das favelas, aparece e corta a garganta de Kiri com uma velocidade ofuscante. Enquanto Kiri desaba no chão sangrando, ela estende a mão para Tota, seu último ato sendo pegar sua mão. O garoto está assustado, enquanto diz a Kiri para abrir seus olhos. De repente, Tota acorda com um choque, encontrando-se de volta na base. Ele se pergunta se tudo foi um sonho, mas então ele vê Kiri viva e bem, que imediatamente o repreende por sua grande estupidez. Nesse instante, Emiya e Karen aparecem, prontos para levar Kiri para a capital, e ficam confusos ao ver Tota já de volta ao castelo. O idiota quase revelou o segredo de Kiri, mas ela pisou forte em seu pé para silenciá-lo. No passeio de barco de volta para a capital da ilha de Jeffrey Epstein, Karin e Emiya discutem os rumores em torno do poder misterioso de Kiri. Eles especulam que seu poder não é mágico, mas de alguma forma profético. Por outro lado, Tota tem a mesma pergunta, e Kiri hesitantemente explica como sua habilidade funciona. É um poder chamado salvar e resetar. Ao realizar um ritual com areia, ela pode criar um ponto de salvamento como um jogo Vice City. Sempre que Kiri morre, o tempo retrocede e ela retorna a esse ponto exato. E se ela estiver segurando a mão de alguém no momento de sua morte, ela pode trazer sua alma de volta com ela. Ela diz ao idiota incompetente que já morreu 5 vezes porque ele não conseguiu pegar sua mão. Ela informa a Tota que ele é criticamente importante para o futuro, e é por isso que ela fez de tudo para avisar sua bunda enrugada. Ao chegar à capital, eles retornam ao mesmo beco. Kiri novamente tenta explicar a situação, mas desta vez, Tota está preparado. Quando Chao aparece das sombras para renovar seu ataque, Tota reage instantaneamente. Ele intercepta o ataque e, usando Kurobo, aumenta o peso de sua espada para um nível esmagador. Antes que Chao sequer responda, Tota manda esse bandido voando para o horizonte como um OVNI. Com a ameaça imediata desaparecida, Kiri finalmente conta a Tota toda a história terrível do vilão em suas vidas.
A razão para o loop da morte é um homem chamado Fate Evruncus. Na linha do tempo original, Kiri testemunhou Fate capturar Tota sem esforço e escravizá-lo. Ela assistiu horrorizada enquanto Fate fazia picadinho de uma maia, cortando-os ao meio com um chute, e enviou Kirin para a lua com um único soco. Depois que Kurimaru foi espalhado como uma barata, Fate chutou Tota em 1 milhão de pedaços. Assim que ele se virou para solidificá-la, Kiri se desfez, acionando o reset e começando o loop mais uma vez para salvar todos os seus amigos. Ouvindo essa história, Tota fica atordoado, imaginando por que esse homem poderoso chamado Fate estaria atrás dele. No entanto, a conversa é interrompida por Amiya e Kirin, que ouviram tudo. Agora entendendo a verdadeira natureza da habilidade de Kiri, Tota tenta revelar todos os detalhes dos poderes de Kiri, mas a garotinha o impede. Amiya explica ao idiota incompetente que tais poderes são mantidos em segredo por um motivo. Nas mãos erradas, Kiri poderia ser usada como uma arma exterminada repetidamente para retroceder o tempo para o benefício de outra pessoa. Tota finalmente entende a situação e garante a Kiri que ele e seus amigos nunca se aproveitariam dela. Enquanto a garotinha se sente cética, Amiya, Karen e Kirimaru todos garantem a Kiri sua segurança. Isso lhe dá um novo senso de confiança em seus companheiros de equipe, mas ela ainda dá um soco em Tota na cabeça como um ato de amor. Com a verdade exposta como a cabeça de Kennedy, Kiri expõe seu plano para capturar Fate. Como ela já testemunhou o evento, ela sabe exatamente como e quando o inimigo chegará. Kiri explica que já preparou um novo ponto de salvamento na masmorra subterrânea sob a vila de Yuki. O plano é uma armadilha de alto risco. Tota agirá como isca para atrair Fate de seu esconderijo. A Meia fornecerá suporte com um poderoso laser orbital de satélite e atacará o inimigo. Kirin e os outros enfrentarão os aliados de Fat e fornecerão suporte de fundo. No caos que se segue, Kirin e Kurumaru correrão pra dentro. O único objetivo de Kirin é tocar em Fate. Uma vez que ela o fizer, ela se desviverá, e seu poder transportará todos, incluindo seu alvo de volta ao ponto de salvamento na masmorra, onde Yuki estará esperando para armar a armadilha final. Enquanto todos se posicionam para derrotar este estúpido inimigo parecido com Kim Jong-un, Tota pergunta por que Yuki não está ajudando-os diretamente na capital. Kiri explica que Fate é poderoso o suficiente para sentir a presença de Yuki a quilômetros de distância. Se ela estivesse em algum lugar próximo, ele não apareceria. Sentindo o peso da missão, Tota decide procurar informações sobre Fate sozinho. Em seu telefone, ele encontra um vídeo que Yuki carregou para ele. Nele, ela explica que Fate já foi um herói que lutou ao lado dela e do avô de Tota, Nagi Springfield. Eles eram uma equipe que salvou o mundo, mas depois que Nagi morreu, Fate mudou sua personalidade, transformando-o em um homem amargo que odiava a humanidade e donuts de chocolate. Yuki avisa Tota que Fate está vindo atrás dele por causa de sua conexão com Nagi e o aconselha severamente a rejeitar qualquer oferta que Fate faça. Tota está um pouco tonto com essa enxurrada de informações, mas ele não pode perder tempo pensando. A equipe toma suas posições em um shopping lotado. A mídia está em um local remoto, com o dedo no botão do laser de satélite. A tensão aumenta como um reality show. Emidia trava o alvo e Kiri dá o sinal. Assim que Tota avista Fate of Aruncus, seu sangue gela. Caminhando perigosamente perto atrás do mago mais forte do mundo, estão seus velhos amigos tolos de sua vila natal. A operação está em pleno andamento, mas a mente de Tota está correndo, tentando processar como o suposto amigo de seu avô poderia se tornar uma ameaça para toda a humanidade. Em uma transmissão de satélite, a Meia rastreia a aproximação de Fate. O plano está prestes a atingir seu ponto crítico, mas tudo chega numa parada brusca quando os velhos amigos de Tota da vila o veem na multidão. Eles correm em direção a ele, completamente alheios ao perigo em que acabaram de entrar. Vendo essa mudança repentina nos planos, a Meia é forçado a improvisar seus planos de ataque de satélite. Vendo os civis, ele decide reter seu fogo. Mas assim que ele está prestes a abortar, um dos aliados de Fate, uma garçonete robótica, o embosca cortando a mão que estava segurando o controlador de satélite. De volta ao shopping, Tota é forçado a agir com calma, trocando gentilezas com seus amigos, enquanto tenta não revelar a situação de vida ou morte que se desenrola ao seu redor. Nesse instante, Fate se aproxima como um personagem assustador de Johnny Depp. Ele se apresenta calmamente como um velho amigo do avô de Tota, mas seu comportamento amigável é um véu fino sobre uma ameaça arrepiante. Ele deixa claro que sabe tudo sobre Tota, a cor de seu pau, seus novos aliados na UK Holder e até mesmo seus amigos da vila. Enquanto Tota tenta salvar seus amigos, Fate lhe dá um ultimato. Junte-se a ele para destruir a Terra voluntariamente ou ele eliminará todos no shopping sem pensar duas vezes. Kiri, observando de seu esconderijo, fica furiosa que seu plano perfeitamente elaborado tenha ido para o lixo. Mas em vez de recuar, Tota faz uma jogada ousada. Ele rejeita audaciosamente a oferta de Fate e decide desafiar o cara de cabelo branco e saca sua amada espada como uma salsicha. Quando Fate insulta Yuki, Tota grita no topo de seus pulmões que há um terrorista com uma bomba no shopping, enviando os civis em pânico. Naquele segundo de confusão, Karen ataca Fate por trás. Enquanto ele fica confuso, Tota se junta, brandindo o Korobo com toda a sua força. Fate bloqueia ambos os seus golpes com um escudo mágico, mas Tota, em uma jogada desesperada, aumenta o peso da espada para incríveis 500 mil vezes o seu valor normal, e quebra a barreira. No momento em que a barreira quebra, o resto da equipe entra em ação.
A Meia, tendo lidado com seu atacante, retoma o controle do controle remoto e dispara o laser orbital direto para Fate. Enquanto o enorme feixe de energia atinge o chão, Kuromaru corre carregando Kiri em suas costas para completar a fase final do plano. Enquanto Fate está lutando para absorver o imenso poder do laser, Kiri consegue agarrá-lo como uma criancinha tentando sugar os peitos de sua mãe. Mas assim que ela se vira para alcançar os outros para puxá-los para o reset, seu corpo se transforma em pedra. O plano falhou no último segundo possível, invocando um sorriso sinistro no rosto de Fate. Com seu jogador-chave abatido, a equipe considera recuar, mas Tota se recusa a recuar. Ele vê que Fate sofreu danos pesados do laser e perdeu parte de seu poder. Esta é a única chance deles. Enquanto mais mercenários de Fate aparecem para enfrentar o resto da equipe, Tota dá tudo o que tem contra o Mago Mestre. Mas seu inimigo está em um nível completamente diferente e parece uns idiotas completos do Alabama. Cada um deles é confrontado por um oponente de aparência estranha, e eles se preparam para lutar até seu último suspiro. Enquanto isso, Fate lida com todos os ataques físicos de Tota como se fossem uns pedaços de doce, provando ser um mestre perfeito tanto da magia quanto das artes marciais. Sua retaliação também está em outro nível, que ele lança sem suar uma gota. De repente, Karin contata Tota via WhatsApp. Ela lhe diz que uma contagem regressiva estranha apareceu no braço petrificado de Kiri. Ambos concordam em confiar na garotinha e adiar os ataques por algum tempo. Tota faz o seu melhor para manter Fate ocupado, provocando e desviando de seus golpes enquanto o cronômetro no braço de Kiri zera. Pouco antes do fim da contagem regressiva, Tota aumenta o peso de Kurobo novamente, jogando Fate no chão e prendendo-o. Assim que o cronômetro zera, Tota pega a mão de Kiri e a petrificação em seu corpo se estilhaça. O resto da equipe rapidamente se reúne ao redor dela, fazendo contato. Com Fate ainda preso, Kiri ativa sua habilidade, matando-se e enviando todo o grupo, incluindo seu inimigo, de volta no tempo para o ponto de salvamento na masmorra subterrânea. Uma vez lá, Fate fica cara a cara com Yuki depois de 20 longos anos. Apenas vê-la o deixa nervoso e ele se prepara para lutar, mas no fundo, ele sabe que a luta acabou. Fate admite a derrota, e em troca de ser libertado, concorda em responder a uma pergunta de cada um deles como se fosse um show de perguntas na Comedy Central. Emiya não está interessado em suas brigas familiares e pergunta a Fate sobre seus planos para Tota. Sem hesitação, Fate revela seu verdadeiro objetivo. Ele quer usar o poder de Tota para salvar Nagi Springfield, o que ele afirma que, por sua vez, salvaria as 12.000 de pessoas do Sistema Solar. Karin, em um momento de puro ciúme, pergunta quem Negi amava mais, ela ou Yuuki. No entanto, antes que Fate possa responder a essa pergunta ridícula, Yuuki o ameaça com seus poderes de gelo e ele rapidamente evita o tópico como uma namorada tóxica. Kuromaru então se apresenta e pergunta o quão urgente é sua necessidade de Tota. Fate responde que não é urgente, o que significa que Tota não precisa segui-lo imediatamente. Finalmente, é a vez de Tota. Ele elogia Fate por não ser tão ruim quanto o haviam feito parecer. Mas então ele faz a única pergunta que o assombra. Você é responsável pela morte de meus pais? Todos na masmorra ficam atordoados. Fate olha para ele nos olhos e diz, sim. Ouvindo isso, a aura de Tota explode e magia arábia começa a surgir. Ele promete derrotar Fate como os manifestantes fizeram no Nepal. Mas nesse momento, a barreira de selamento mágico em seu corpo se ativa. Uma visão fantasmagórica de Negi Springfield aparece na sala. Tota o reconhece como o homem de sua visão no cemitério. O holograma de Negi diz a Tota para não acreditar no que Fate acabou de dizer, explicando que suas ações, por mais distorcidas que pareçam, tinham como objetivo protegê-lo. Enquanto isso está acontecendo, Yuki telepaticamente ordena que Kuromaru encontre e destrua o dispositivo no corpo de Tota que está projetando a imagem. Assim que Negi está prestes a revelar toda a verdade, Kuromaru encontra o feitiço no ombro de Tota e o corta, fazendo com que o holograma desapareça no ar, deixando Tota com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Kiri, Korin e Kuromaru estão relaxando. Mas Kiri está de mau humor, ela está furiosa, que depois de todo o esforço que fez, e morrendo 6 vezes, Yuki simplesmente deixou Fate de Varenques ir embora como O.J. Simpson. Ela também está irritada por nem mesmo ter visto o celebrado avô do idiota incompetente e burro Tota. Ouvindo isso, Korin a provoca, sugerindo que ela está realmente chateada porque está apaixonada por Tota. Kiri protesta violentamente, mas fica claro que Korin tocou em um nervo bem entre suas pernas. Enquanto isso, o idiota em questão está seguindo Yuki como um cachorrinho perdido, incomodando-a com perguntas sobre Negi Springfield. Ele ainda está cambaleando com a revelação de que seu avô de alguma forma ainda está vivo, mas Yuki não está com vontade de conversar. Ela o ignora completamente, e ao chegar ao seu escritório, corre para dentro e fecha a porta na cara dele. Sua frustração é interrompida pela chegada de alguns rostos novos na Uki Holder Villa. Enquanto isso, Tota está frustrado e treina sozinho para extravasar usando seu Kurobo. Ele está vestido como um garçom em um restaurante 5 estrelas por algum motivo. Ele não percebe que Tuna, a faxineira, está tirando o lixo e ele acidentalmente corta o saco de lixo com sua espada. Ele confessa que estava frustrado, e a gentil Tuna o perdoa instantaneamente. Eles acabam fazendo uma pausa para o chá juntos, conversando e rindo, como um monte de garotinhas. De longe, Kiri e Kuromaru os espionam e é óbvio que estão com ciúmes de quão perto Tuna está chegando de Tota. No entanto, a espionagem deles é interrompida por uma exibição maluca de acrobacias, que se sentiria em casa em Arkham Asylum. É Mazori, a garota estranha que acabou de chegar. Ela aterrissa bem na frente deles, diz a Tuna para ficar longe de Tota, e então confronta o próprio garoto.
Misora explica que Tota é de uma família de mulherengos. Seu bisavô Nag Springfield tinha um harém, e seu avô Nag seguiu o exemplo de seu pai. Ela afirma que Nag fez sua avó chorar, e então ela veio para derrotar Tota para se vingar de sua mãe. Ela corre pra frente e o ataca, mas Tota facilmente bloqueia seus ataques e a lança para o ar como roupa íntima seca. Ele então pula atrás dela e a salva, o que a faz corar instantaneamente. Misori o elogia por atender aos seus padrões e então, em um salto completamente lógico, decide se casar com ele para poupar outras mulheres da dor que ele inevitavelmente causará. O idiota burro Tota educadamente rejeita sua oferta em vez de entrar em sua saia. Por outro lado, sua bisavó Ayaka está tendo uma reunião com Yuki. Elas relembram seu tempo como alunas de Neg Springfield, rindo das memórias de como todas as meninas em sua classe eram apaixonadas por ele. De volta ao presente, Misori decidiu que a melhor maneira de conquistar o coração de Tota é através de seu estômago. Ela se torna uma serva para lhe trazer comida. E Kiri, Kurumaru e Karin só podem assistir com consternação enquanto ela coloca tanto esforço em sua nova busca romântica. Toda gosta da refeição que Misori lhe traz, e quando vê as bandagens em suas mãos, percebe que ela mesma a cozinhou. Karen provoca Kiri novamente por estar apaixonada por Toda, mas então dá a ela e Kuromaru uma dura lição sobre as realidades de sua situação. Ela diz a eles para desistirem. Tota é um pervertido no coração e ele sempre escolherá uma garota com órgãos reprodutores peludos em vez de uma imortal. Nesse instante, a Mia aparece e diz a eles que ele tem a solução para seus problemas românticos. Ele explica uma lenda local, um feitiço de fonte termal onde você pode fazer alguém se apaixonar por você lavando suas costas 50 vezes. Eles duvidam dele, mas a Mia desperta seu interesse quando ameaça compartilhar as informações com Misori e Yuki, que tem órgãos peludos. Mais tarde naquela noite, a Mia e Tota estão tomando um banho nas fontes termais. Emeia está claramente ganhando tempo, e para fazê-lo, ele conta a Tota sua história de vida. Ele sofreu um acidente quando criança e está em coma há mais de 70 anos. Emeia afirma que sua consciência foi movida para o corpo androide que ele agora habita. Enquanto ele está contando sua história, as garotas cheias de hormônios estão todas se preparando para fazer sua jogada. Karin é a primeira a chegar. Ela intimida Tota e o força a virar as costas enquanto ela usa uma escova dura para esfregá-lo. Mas antes que ela possa ir muito longe, Kiri pula e a chuta pra longe, e os dois começam a discutir. Eles olham pra cima pra ver que Yuki se esgueirou e começou a esfregar as costas de Tota, mas Misori não a deixa completá-lo. Uma guerra total irrompe enquanto as garotas competem para ser a única a esfregar suas costas nojentas infestadas de fermento. Vendo seu amigo em perigo, Kuromaru aparece e o salva das jovens de sangue quente, mas seu resgate é de curta duração, pois Kiri e Misori pulam no meio deles, e a salsicha fraca de Tota é enviada voando para a piscina. Enquanto as garotas amantes lutam entre si, Yuki se junta a Tota na piscina. Ela pergunta sobre a excitação e depois que ele explica, ela começa a esfregar suavemente suas costas. Enquanto ela faz isso, ela finalmente se desculpa por seu comportamento frio anterior, admitindo que ela está apenas passando por um momento difícil. As garotas observam derrotadas enquanto percebem que Yuki venceu sem esforço a batalha por suas costas. Mais tarde, Toda vai encontrar Yuki nas docas para uma conversa de verdade, como um filme da máfia. Ela aparece em sua verdadeira forma mais jovem, o que o chateia um pouco. Ele pergunta a ela se ela está apaixonada por Neg Springfield, e ela confessa que está. Ela então conta a ele toda a verdade complicada. O Neg que ele viu na caverna antes não era realmente seu avô. 20 anos atrás, Neg derrotou um poderoso mago das trevas chamado o Mago do Começo. Ele venceu a batalha com esse nome estúpido e salvou o mundo, mas no processo, Neg foi possuído pelo mago. Ela e Fate têm tentado salvá-lo desde então, mas seus métodos diferentes os colocaram em desacordo. Tota então menciona os pais, lembrando Yuki que Fate confessou tê-lo eliminado. Ela olha pra ele com uma expressão triste e diz que o que Fate disse não era verdade. Os pais dele não morreram naquele acidente há 2 anos porque ele nunca teve pais, para começo de conversa. Toda não nasceu como as outras pessoas. Acontece que este miúdo estúpido foi criado num laboratório como um vírus há apenas 2 anos, usando os dados genéticos de Nag Springfield. Tota não está apenas conectado ao seu avô, ele é um clone de Nag Springfield. No rescaldo silencioso de uma revelação que abala o mundo, Tota senta-se no seu quarto sentindo-se deprimido. A notícia de que ele não é uma pessoa, mas uma experiência genética, um clone de Nagi Springfield, pesa sobre ele como um fardo físico. Ele confidencia a Kuromaru sobre este terror existencial, enquanto ele simplesmente fica ali querendo devorar a salsicha de Toda. Ele explica como o amor de Yuki sempre foi pelo seu avô, e a única razão pela qual ela amava Toda não era por afeto, mas devido a um sentido de dever para com o homem que ela perdeu. A própria fundação da sua vida, a sua ligação à pessoa que o criou, agora parece uma mentira. Kuromaru faz o seu melhor para levantar o ânimo do seu amigo, mas o pobre rapaz ainda está claramente a tentar processar tudo. No entanto, a sua conversa sombria é brutalmente interrompida quando Misori entra no quarto como um furacão. Com Kiri atrás dela, ela declara que a maneira perfeita de sacudir uma crise de identidade é ir ao torneio de artes marciais de Mihora. Antes que Toda possa protestar, ele se vê fora do seu mau humor e caminhando em direção à cidade. Enquanto isso, em outra parte da base, Yuki tem uma conversa tranquila com Ayaka, a bisavó de Mazori. Ela confessa que contou a toda a verdade sobre as suas origens. Pouco depois, o grupo está a passear pelas ruas lotadas da cidade, a verificar os lutadores e a absorver a energia caótica do torneio. A atmosfera vibrante começa a fazer a sua magia, e Tota, animado como um touro, vai descobrir como se inscrever. Vendo isto, Kiri e Kuromaru ficam com ciúmes, enquanto Tota fica extremamente à vontade com esta rapariga Mazori.
Infelizmente, Tota fica desiludido, pois todas as vagas do torneio já estão preenchidas. Ele tenta não deixar que isso arruine o seu humor, prometendo tentar novamente no próximo ano. Nesse momento, a velha Ayaka aparece do nada, acompanhada por mais 2 ex-alunas de Negi, Mana Tatsumiya, que por acaso é a diretora do torneio, e Chachamaru, uma androide estoica. Sem qualquer aviso, Ayaka agarra Tota como um proxeneta de Chicago, dizendo que tem algo importante para discutir, deixando Mizuya protestar para trás. Agora, as mulheres levam-no para um lugar impregnado de história, a antiga sala de aula onde Negi costumava dar aulas quando tinha apenas 10 anos. Elas partilham memórias do seu primeiro dia, como ele era tímido, mas como ele capturou instantaneamente os corações de todas as raparigas da turma. Lá, Tota conhece outra das antigas alunas do seu avô, uma rapariga branca pálida chamada Sayo, que se revela ser um fantasma. Todos se reúnem ao redor dele enquanto as suas expressões são uma mistura de nostalgia e afeto. Eles dizem a Toto que o seu estatuto de clone não tem significado para eles. O que importa é que ele carrega o legado de Negi. Eles garantem-lhe que se Negi estivesse aqui, trataria Toto como um neto de verdade. Na verdade, eles já o veem como um. O peso da sua aceitação é esmagador. Enquanto Ayaka, levantando-se da sua cadeira de rodas, lhe dá um abraço caloroso, mas nojento, para sentir o seu pequeno pênis mole. Tota percebe que tem uma família que nunca conheceu. Naquele momento, Mana recebe uma chamada da equipa do torneio. Um lutador ficou gravemente ferido e teve que desistir, e eles precisam de um substituto de última hora. Algumas horas depois, Tota entra no campo de batalha sob os aplausos da multidão enquanto seus amigos gritam seu apoio das bancadas. Do outro lado está um oponente encapuzado chamado Cutlass, que se parece com um clássico vilão de anime determinado a perder. O sino toca e a luta começa rápido. Tota investe trocando golpes rápidos apenas para perceber que este oponente é muito mais forte do que o esperado. Das linhas laterais, Sayo e Kurumaru começam a se preocupar. Eles podem sentir que Cutlass está a irradiar uma sede de sangue perigosa, muito além do que é normal para uma competição. Enquanto isso, Mana vai verificar o lutador ferido que desistiu e descobre a verdade perturbadora. Cutlass foi quem o eliminou apenas para roubar o seu lugar. No campo de batalha, Tota está a lutar para acertar um golpe limpo. Cutlass supera-o em todos os sentidos usando uma combinação de força brutal e magia elemental poderosa. Então a luta fica pessoal. Cutlass provoca-o chamando-o de moderador do Discord mesmo antes de o cortar ao meio. Kiri e Kuromaru gritam seu nome enquanto Masori assiste horrorizada, mas Tota não fica no chão. Ele levanta-se fervendo de raiva, enquanto a sua aura escura, o poder de magia Arubaia, assume o controlo. Ele investe novamente, mas Cutlass contra-ataca como se não fosse nada. Agora Cutlass vai chover espadas mágicas de cima, prendendo Toto ao chão com lâminas encantadas que anulam a sua magia. Enquanto está preso, Cutlass continua a provocá-lo, chamando-o de inútil, e dizendo-lhe que ele nunca estará à altura do verdadeiro Negi. Mas mesmo quando o seu espírito está prestes a quebrar, ele ouve os seus amigos a gritar das bancadas. As suas vozes dão-lhe a força para superar. Ele se liberta e acerta um soco sólido bem no seu rosto. O impacto derruba o seu capuz, revelando que o seu misterioso e poderoso oponente é na verdade uma garota bonita. Cutlass encolhe os ombros e diz que adoraria acabar com ele, mas o tempo deles acabou. De repente, o próprio Negi Springfield desce do céu. Ele intervém e diz que está aqui para levar Tota com ele. As mulheres que o conheciam estão animadas por vê-lo, mas Mana e os outros entram em pânico instantaneamente. Eles sabem que este não é realmente Negi, é o criador da vida a puxar os cordões. Negi tenta convencer Tota de que precisam dele para salvar o mundo, mas isso soa extremamente gay para ele. Antes que as coisas possam escalar, Yuki faz a sua grande entrada. Ela quebra a barreira que separa o campo de batalha da multidão e intervém. Ela expõe a verdade. Este não é Negi de todo, apenas o criador da vida disfarçado. Mas antes que ela possa fazer mais alguma coisa, 2 das suas antigas colegas, agora aliadas ao inimigo, aparecem e prendem-na com a sua magia. Momentos depois, um homem musculoso maciço que parece ter escapado de um anime de JoJo's Bizarre Adventure cai do céu e investe diretamente contra Tota. Mas antes que o golpe possa acertar, Karin e Kuromaru saltam para bloquear o golpe, e Kiri aparece com a sua espada mesmo a tempo. À medida que a pressão aumenta, Yuki se liberta da restrição mágica. E com isso, Tota e a sua pequena equipa estúpida reagrupam-se, prontos para enfrentar numa luta total contra o criador da vida e os seus leais subscritores do TikTok. O campo de batalha está montado, e o ar na arena do torneio está cheio de cheiro de suor. Yuki avisa os seus aliados que esta não é uma luta comum, os seus oponentes são lendas. A Yue, o detetive mágico que tudo sabe, Nodoka, o leitor de mentes que tudo vê, e Jack Raykan, o espadachim mercenário considerado o maior do mundo. E a liderá-los está o ser usando o rosto de Negi Springfield, um homem cujo poder é tão imenso que um simples espirro dele arranca a roupa de cada pessoa no estádio. Esta exibição bizarra deixa todo atordoado com a visão de todas as mulheres na sua vida subitamente nuas, com seus melões a balançar como gelatinas. Enquanto isso, a serva Tuna finalmente chega para assistir à batalha. Mas o seu rosto está cheio de preocupação ao notar uma enorme tempestade escura a se desenvolver na areia. De volta ao campo, Kiri tenta atenuar a situação. Ela diz aos seus inimigos que, em vez de se envolverem numa batalha, eles deveriam simplesmente tentar convencer Tota a se juntar ao seu lado pacificamente. Kiri estava a tentar ganhar tempo para que pudessem descobrir as fraquezas dos seus oponentes. Infelizmente para ela, Nodoka, com a sua capacidade de leitura da mente, expõe instantaneamente as verdadeiras intenções de Kiri a todos. Com a diplomacia a falhar mais do que o governo nepalês, Nodoka lança outra bomba, revelando que Tota é o único clone bem-sucedido criado a partir do material genético combinado de Negi e Asuna.
O inimigo calmamente pede-lhe para ir com eles, mas Tota diz-lhes para chuparem os seus dentes. De repente, uma voz misteriosa e incorpórea ressoa, declarando que Tota será levado. Um portal escuro rasga-se no tecido da realidade e arrasta-o através dele, puxando-o para outro mundo. Quando ele acorda, Tota está brilhando como um espírito e encontra-se num reino etéreo estranho. À distância, ele vê Yuki ferida e desabada no chão. Ele corre para agarrar os seus melões inconscientes, mas tropeça antes que possa alcançá-la. O cenário muda ao seu redor, e ele encontra-se em frente a um castelo empoleirado na beira de um penhasco. Um homem com um sorriso permanente e perturbador está ao seu lado. Kurobo avisa-o instantaneamente para não confiar neste homem, apontando que o seu nome é Ubaru, o poderoso mago que criou a espada e que ele é um demônio muito pior do que a própria Yuki. Ubaru afirma que o seu único objetivo é persuadir Toda a juntar-se ao grupo de Neji. Para fazer isso, ele decide mostrar-lhe um vislumbre do passado. Nesta visão, Tota vê Yuki há séculos a cair daquele mesmo castelo. Ela é salva por um homem ruivo bonito, Negi Springfield, o pai de Neji. Tota observa enquanto Yuki se apaixona perdidamente pelo seu salvador, seguindo-o para todo o lado, recusando-se a sair do seu lado como Melania Trump. A memória então muda e Alburo leva-o para outra linha temporal. 15 anos depois, quando um Negi de 10 anos tornou-se professor na academia. Tota vê Yuki, que está feliz por conhecer o filho de Negi. Ela rapidamente toma o menino sob a sua asa. Ele observa enquanto Yuki se torna a sua mestra, às vezes tratando-o como um weeb e ordenando-lhe para lamber os seus pés, apenas para Asuna intervir e salvá-lo. Tota vê a sua ligação crescer e eventualmente observa enquanto os dois se beijam como naqueles filmes piegas. A memória de uma Yuki feliz enche toda de alegria, e ele agradece a Albaro por lhe mostrar. Foi então que o mago admite casualmente que tudo o que ele acabou de lhe mostrar era uma mentira. Enquanto Toda tenta processar isto, a versão onírica de Yuki nota-o e caminha em direção a ele. Mas antes que ela possa dizer uma palavra, uma mulher envolta numa aura escura aparece atrás dela e prende-a nas sombras. Esta mulher é a personificação do mal, a maga do começo, também conhecida como a criadora da vida. Aproveitando um momento, Albaro lança um ataque furtivo, cravando várias lanças nas costas de Tota enquanto ele está distraído com os seus pelos púbicos. Alboro então usa um feitiço de gravidade para prender Tota ao chão, enquanto a criadora da vida, sem hesitar, divide a Yuki presa ao meio. Mesmo quando ferido, Tota recusa-se a desistir. Ele arrasta-se pelo chão para alcançá-la. A criadora da vida diz-lhe que há apenas uma maneira de salvá-la, ir com ela e aceitar o seu destino. Tota finalmente alcança Yuki e levanta-a nos seus braços. Com lágrimas nos seus olhos, ela diz-lhe que tudo o que ela sempre quis foi alguém que caminhasse com ela sob o céu azul para sempre. Um lembrete doloroso da sua vida imortal solitária. Toda promete que ele estará sempre lá para ela, e desviando-se do próximo ataque da criadora da vida, carrega-a para um lugar mais seguro. Uma vez que param, ela explica que eles estão dentro de um mundo criado pela imaginação da criadora da vida. Neste lugar, a criadora da vida pode dobrar a realidade como quiser. Mesmo assim, Yuki tem um truque restante. Ela invoca uma série de selos mágicos e forma uma barreira ao seu redor, e os dois lançam um ataque direto. No entanto, a criadora da vida muda constantemente de forma como Dwayne The Rock Johnson, alternando entre a sua própria forma e as aparências de Nagi e Nagi para desestabilizar Yuki. Esta guerra mental força-a a baixar a guarda. Ao mesmo tempo, a criadora da vida desencadeia uma habilidade poderosa que tira Toda da luta em segundos. Ele é atingido com força e de repente encontra-se numa alucinação, cercado por um grupo de raparigas que tentam arrastá-lo para um oceano vermelho e afogá-lo. Enquanto ele está a afundar, uma nova rapariga aparece e quebra a ilusão. O seu nome é Asuna, e ela apresenta-se como a sua avó. Ela explica que enquanto a criadora da vida estava a mexer com a sua mente, ela conseguiu esgueirar-se como sêmen. Ela acena alegremente para Yuki, que também se libertou da ilusão juntamente com o resto da equipa. Asuna explica que, embora parecesse que eles estavam presos por muito tempo, menos de um segundo se passou no mundo real. Ela vira-se para Toda e diz-lhe que no fundo dele reside o poder para derrotar a criadora da vida. Mas para desbloqueá-lo, ele tem que sobreviver a 37 segundos completos contra ela em batalha. Com um objetivo claro em mente, Toda e o resto da equipa regressam à realidade. Imediatamente todos se separam e lançam um ataque coordenado aos seus inimigos. Com as informações que Asuna forneceu, eles facilmente eliminam os oponentes mais fracos no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, Toda ignora todos os outros e investe diretamente contra a criadora da vida. Os seus olhos fixos nela enquanto a batalha final começa. Com as palavras da sua avó a ecoar na sua mente, Toda está determinado a lutar por 37 segundos a qualquer custo. Ele investe diretamente contra a criadora da vida e tenta alcançar o seu avô através da alucinação. No entanto, as suas palavras são engolidas pelo poder escuro avassalador a surgir do corpo de Negi. Assim que as coisas começam a parecer desesperançosas, duas espadas caem no caos para salvar o dia como qualquer outro final feliz. Yuki e Fate chegaram, saltando para apoiar Toda. Fate não perde tempo e lança um feitiço complexo e poderoso. O mundo ao seu redor dissolve-se como a minha ética de trabalho, e os espíritos de todos os quatro, Toda, Yuki, Fate, o Negi possuído, são puxados para um plano espiritual sereno, onde se encontram frente a frente com o verdadeiro eu de Negi, aparecendo como o seu eu infantil. Durante este encontro surreal, Fate expõe o seu plano desesperado completo para impedir a criadora da vida e salvar o mundo. Ele explica o seu objetivo de usar o poder único de Tota não apenas para libertar Negi, mas para conceder o dom da imortalidade a todos no sistema solar, pondo fim ao sofrimento para sempre.
O verdadeiro Negi ouve com uma profunda tristeza nos seus olhos e admite que o plano audacioso pode realmente funcionar, mas ele também revela o custo terrível. Para que tenha sucesso, a sua própria alma, agora profundamente ligada à criadora da vida, teria que ser destruída. Aproveitando o pouco tempo precioso que tem, Yuki envolve os seus braços ao redor do jovem Midi como uma massagista, agarrando-se à versão dele que ainda resta. Midi então oferece algumas palavras finais de apoio a toda, e assim, todos são violentamente puxados de volta para a Terra. A batalha retoma-se com uma vingança. A criadora da vida, enfurecida pelo seu desafio, entra numa nova transformação aterrorizante. Fata e Yukuhime lançam um ataque conjunto, combinando os seus feitiços de selamento mais poderosos, mas ela facilmente domina ambos, derrubando-os num menage à trois sem suar. Tota também não é poupado. Quando ela o alveja, ele é derrubado com força, mas em vez de ficar no chão, ele desbloqueia uma transformação própria. O seu corpo começa a brilhar com uma luz branca poderosa que combina com a sua aura escura. Agora os dois disparam para o céu, levando a sua luta cataclísmica para a alta atmosfera enquanto os seus aliados continuam a lutar contra os mercenários lá embaixo. No ar, Tota está a ser destruído. O poder bruto da criadora da vida e os séculos de experiência dominam-no completamente. Lá embaixo, a sua equipe está a ser pisoteada pelos seus seguidores. Jack Rakane espanca Corinne e Nodoka, e Yue facilmente quebra uns feitiços de ligação de Kuromaru. A certa altura, Tota vislumbra a destruição que a sua batalha deixou para trás na cidade abaixo. Impulsionado por uma mistura de culpa e raiva, ele lança-se contra a criadora da vida e acerta um combo brutal de golpes, finalmente virando a luta a seu favor. Mas mesmo quando parece que ele está a assumir o controle, Jack Rakane aparece e apunhala-o limpamente com uma espada maciça. Imediatamente, Tota cai no chão, sangrando como uma galinha sem cabeça. Enquanto a criadora da vida se move para terminar o trabalho, Kiri atira-se na frente dele, esperando impedir o derramamento de sangue. A criadora da vida pausa, claramente ciente da perigosa capacidade de reset de Kiri. Nesse momento, Cutlass aparece do nada e apunhala Kiri nas costas como uma ameaça total. Ela força a boca de Kiri a abrir-se e arranca uma pílula de autodestruição escondida que ela tinha guardado num dente. Ver isto envia Toda para uma fúria total, e ele começa a libertar-se das restrições que o prendem. Mas Kiri, mal conseguindo aguentar, diz-lhe para acalmar os seus testículos. Ela explica que tudo está a correr de acordo com o seu plano e que tudo o que ela precisava fazer era ganhar tempo. Exatamente na hora certa, um selo mágico gigante aparece sob os pés de todos. A armadilha montada pelos antigos alunos de Negi foi ativada. Imediatamente o grupo é transportado para um local completamente diferente, onde todos os antigos alunos de Negi estão à espera. Eles combinaram a sua força para finalmente derrubá-lo. As raparigas induzidas por hormonas atiram tudo o que tem contra ele num ataque perfeitamente coordenado. Ataques elementais, técnicas únicas e trabalho de equipa ininterrupto. Mesmo que a força bruta por si só não seja suficiente, eles conseguem ajudar o verdadeiro Negi lá dentro a recuperar o controle do seu corpo por um momento precioso. Naquele instante, Asuna chega e quebra completamente a ilusão, trazendo todos de volta à Terra. Ela aproxima-se de Negi e ele reconhece-a imediatamente, provando que parte dele ainda está lá dentro. Infelizmente, este conto de fadas não dura muito. A criadora da vida rapidamente assume o controle novamente e anuncia que ela quer masturbar-se no seu quarto. Ela admite a derrota por agora, mas antes de partir, ela diz a Toda para encontrá-la no topo da grande torre. Com isso, ela e os seus seguidores desaparecem num feixe de luz. Enquanto Jinbei e os outros agentes portadores de Yuki ajudam a resgatar civis da destruição, a crise imediata termina. Mais tarde, de volta à base escondida, Toda confessa os seus sentimentos a Yuki e pede-a em casamento sem rodeios. No entanto, Yuki rejeita-o, alegando que ela não precisa de alguém para protegê-la. As outras raparigas que estavam a ouvir escondidas testemunharam esta proposta ousada e a sua rejeição humilhante. Elas imediatamente atacam Toda, espancando-o por ter a audácia de pedir algo tão ultrajante. Apesar da rejeição, Yuki fica secretamente lisonjeada com a proposta, deixando claro que ela também quer um pedaço daquela carne de Toda. Se quiseres que cobramos a segunda temporada deste anime, comenta melões abaixo. Até então, subscreve, gosta e partilha este vídeo com todos os teus amigos.